se o imóvel ainda não estiver alugado e ele é só, a gente divulga para o imóvel sendo residencial. Se caso surgir algum pretendente para alugar este imóvel e questioná-los se este imóvel residencial, a pessoa pode explorar o comercial lá dentro, que é o não residencial, né? Então, aí é uma questão também que deve ser conversado, né? Entre corretor, locatário e locador, né? Porque tem situações que fica desagradável, né? Porque isso eu estou passando para vocês, porque foi um fato até que não havia acontecido comigo ainda, né? Mas foi devido ao tipo do imóvel que está sendo divulgado, que é para residencial, e que ocorreu essa situação, né? Então, inclusive aconteceu por duas situações, na verdade, né? Então, houve procura, né, disso na minha empresa. É que eu tenho um imóvel, quer dizer, eu tenho não, a minha empresa tem, né? Existe um proprietário, lógico, ele botou este imóvel para eu administrar, eu já administro desde quando foi construído, foram duas irmãs que construíram este imóvel e elas colocaram lá comigo direto, então é desde o início realmente que eu administro esse imóvel para elas. Então, é o imóvel que fica no centro ainda, inclusive eu acredito que ele deve ter uns 500 metros de distância onde é hoje a minha empresa. E ele, aí então, ele é assim, ele fica numa rua bem movimentada também, e próximo de um sinaleiro, e ele tem duas salas comerciais, né, na parte de baixo, na parte térrea, e existe dois apartamentos muito bons também, assim, apartamentos bem espaçosos, né? Então ele é 2 quartos com banheiro, sala imensa, cozinha imensa, a lavanderia também bem espaçosa e garagem. Então, o que ocorreu? Este imóvel desocupou e ocorreu que aconteceu de dois clientes, dois pretendentes, né? Um foi que iria morar no imóvel e que se poderia atender alguns clientes dela, que eram as clientes antigas, porque ela é cabeleireira, né? Bom, gente, nessa hora é de se analisar, né? Eu particularmente eu acho muito difícil, assim, principalmente nessa situação, porque já que são dois apartamentos, somente 2 apartamentos na parte de cima, porque tu vai envolver a área comum, né, que pertence a esses, existe uma escadaria e tem um corredor, então vai ser circular pessoas, como tem, se fosse, olha, um apartamento só um único apartamento, eu não iria colocar muito obstáculo em relação a isso. Mas quando envolve, são 2 apartamentos residenciais, né, que tem em cima, residencial que tem em cima. Então vai envolver outras pessoas, outros moradores. Então vai ficar naquele entra e sai, se torna muito desagradável. Porque numa dessa, se tu aceita colocar essa pessoa lá dentro, pode ocorrer que pode ocorrer se o outro apartamento está alugado, né? O inquilino está lá usando, o inquilino é um bom pagador, está usando, mantém a conservação da escadaria, do corredor. Então, por que nós vamos mexer nisso, né? Porque de repente, se tu abre mão para isso e tu coloca uma pessoa lá, que se o proprietário, mesmo o proprietário aceitando, mas aí você como corretor, você tem que orientar esse proprietário nessa hora, né? Porque pode esse inquilino que vai entrar e usar, misturar lá o residencial junto com o comercial,
ele vai acontecer da gente estragar o outro inquilino que está lá, que já é um bom morador, que já está há um certo tempo lá dentro, paga tudo sempre em dia, né? Paga, cumpre com os seus deveres e obrigações lá dentro do imóvel. Então é capaz da gente estragar, ter uma invasão, né? Por quê? Porque o outro inquilino, ele vai se achar prejudicado com essa história de entra e sai. Porque pode ocorrer, sim, de acontecer isso, de repente o proprietário aceitar. Mas eu indicaria somente se fosse um único apartamento que tivesse em cima dessas duas salas comerciais, né? Então, como são 2 apartamentos, dividiu, né? Aí divide-se opiniões. E isso pode ocorrer. E outro exemplo também que eu tenho é que foi uma outra pessoa, daí então o proprietário lá, o locador, ele concordou comigo que pode acontecer, né, da gente estragar aquele outro inquilino que já está lá dentro daquele imóvel. Então, outro fato que aconteceu também foi, eu estou citando isso porque foi o que ocorreu, né? Então, como esses meus vídeos são coisas do meu dia a dia, na prática, né? Eu quero sempre colocar situações que também poderá ocorrer com você. Aí você lembrar desse fato, né? Então, aí você vai analisar se o imóvel é um único só ou se tem mais de um, então você vai lembrar desse vídeo e vai ter uma forma de como orientar o proprietário nesta hora, né? Claro, porque todo proprietário, quando o imóvel está desocupado, o que ele quer? Ele quer que o imóvel esteja alugado, porque ele construiu aquele prédio com essa intenção de poder acrescentar aquele valor do aluguel para aumentar a renda dele lá, né? Então, e se o imóvel fica muito tempo desocupado, eles acham que as coisas, que aí ele não pode contar com esse valor que está entrando lá para ele mensalmente, né?